Então, aproveitando esse momento que está nesse rolê de falar de livro, de história, você escreveu a biografia do Eurico Miranda em 2012. Conta como é que foi a ideia do livro e por que da escolha a sua pessoa também para poder ter a honra de escrever a história do... Inclusive eu li na sinopse que você colocou o Eurico Miranda como o maior dirigente brasileiro de todos os tempos. Está na sinopse lá do livro. O grande lance desse livro foi o seguinte: ia sair um livro sobre o Eurico, que era um livro escrito pelo Zé Lozeiro, falecido Zé Lozeiro. E era uma coisa que estava indo há muito tempo, durante muitos anos. E o Eurico me passou esse livro. Eu falei, olha, legal, aqui tá falando muita coisa bacana, sua, da tua família e tal, mas eu tô sentindo falta de Vasco, tem uma coisa de Vasco, tá faltando Vasco aqui e tal. Aí falou, mas o que você acha que tá faltando? Aí eu peguei na minha cabeça na hora, falando com ele, eu citei 20 episódios dele no Vasco, assim, na hora, né? Pô, mas você lembra disso e tal? Assim, me liga mais tarde. Aí eu liguei para ele à noite. Não, olha, você podia fazer então aí um resumo? Aí eu falei, posso fazer um resumo. Aí eu fiz um resumo, era uma coisa para sair em, sei lá, em 20 páginas, que era para ajudar lá no livro. Aí deu 80 páginas, eu falei, Eurico, não dá, cara, tá com 80 páginas e não... tá longe de acabar tudo aquilo que diz respeito a você em relação ao Vasco. Não, então, pô, você vai fazer um livro, ele faz um sobre família e essas coisas, você faz um outro sobre o Vasco, acabou que o dele acabou não indo. Só que aí eu virei e falei, não, eu não vou fazer um livro sobre você. Mas como você não vai fazer? Não é biografia e tal? Não vou fazer. Eu faço o seguinte, eu faço um livro sobre o Vasco e eu te insiro no livro para mostrar a importância que você teve na história do Vasco. Mas eu faço um livro sobre o Vasco e as pessoas vão entender a importância sua. E aí eu acredito que eu estou homenageando de fato você. Não deixa de ser uma biografia, porque vai falar coisa da tua vida, mas ao mesmo tempo eu tô homenageando o Vasco e estou mostrando muito da história do Vasco que as pessoas não conhecem. Então o objetivo foi esse, e ele aceitou. E uma coisa que foi muito importante, é muito importante dizer isso, para as pessoas saberem, eu não mostrei o livro para o Eurico. Eu fiz um livro de 544 páginas e eu não mostrei para ele. E ele, há 3 dias do dia do lançamento do livro, num programa de rádio, ele virou no programa de rádio ao vivo e falou que eu fiz um livro, que é a história fidedigna da vida dele e em relação a tudo aquilo que diz respeito às coisas feitas por ele no Vasco, etc., fora do Vasco. Quer dizer, ele falou que eu fiz sem ter lido. Ou seja, ele confiou cegamente naquilo que eu fiz, que eu escrevi. E, evidentemente, que depois ele viu que era de fato. O livro é um livro verdadeiro, né? Mas isso é muito importante que seja registrado, porque é muito difícil a pessoa ter uma confiança. O biografado, né, ter uma confiança dessa no biógrafo, que ele vai fazer e tudo bem, o que você fizer tá bom, porque eu sei que você vai fazer de forma correta, justa, honesta, entendeu? Você falou que o livro era contando a história do Vasco, que tinha o Eurico Miranda inserido, mas, salvo engano, o nome do livro é Contra Tudo e Contra Todos. Não, o livro é Todos Contra Ele. Perdão, Todos Contra Ele, é porque ele usa muito termo contra tudo e contra todos e eu acabei misturando as bolas. E o Eurico tá bem presente na capa ali. Eu não li o livro e fiquei muito curioso, porque hoje eu peguei a sinopse para dar uma lida e prometo que vou pegar para ler sim. Inclusive um livro que eu tô querendo ler é um livro do Capello também, que ele conta a história um pouco do futebol brasileiro, tem alguns capítulos ligados ao Vasco, ele passa no período do Nations Bank. São 2 livros... que fala muita besteira aí, né? Do seu ponto de vista? Não, do meu ponto de vista não. Eu já falei sobre isso em outras lives. Inclusive ele falou isso numa live e eu fui chamado para várias lives para falar, porque eu escrevi um livro e eu sei do que eu estou falando. E ele escreveu coisas que na cabeça dele seriam resolvidas, tá tudo dentro da lógica do porquê o Vasco teve problema A, B ou C. Isso no próprio livro fica claro, a situação do Vasco, a situação real do Vasco em relação aos momentos do século passado e deste. Mas quando você fala, o livro está Todos Contra Ele, Eurico Miranda Todos Contra Ele, em determinado momento, por que isso tem a ver com o Vasco? Em determinado momento, o Vasco foram todos contra ele. Essa coisa de que o Eurico dizer contra tudo e contra todos, não foi ele que inventou. O Vasco, ele foi em determinado momento no Remo, queriam tirar o Vasco do Remo. No Remo, na primeira década do século. Quando o Vasco ganhou o tricampeonato de Remo, criaram a Lei Orconcourt, para o Vasco não poder mais ser campeão, para os remadores não poderem mais remar. Há o episódio, sem dúvida nenhuma, contra o preconceito social e racial. Mas o Vasco teve problemas na 2ª divisão para subir para a primeira. Não foi só na primeira divisão. O Vasco, vários momentos da vida dele, ele teve contra si todo um trabalho feito porque tinha uma coisa do jacobinismo presente
Havia uma coisa de o Vasco ser um clube popular e isso não era interessante para a sociedade carioca da época, porque era um clube que tinha muitos portugueses, tinha muitos analfabetos, tinha muita gente que não tinha capacidade de comunicação dentro das mídias. Então o Vasco foi muito perseguido durante muito tempo. E essa perseguição criou determinadas continuações ou continuidades em determinados jornalistas, em determinadas situações ao longo do tempo. Então, você tem inúmeras coisas escritas na história do futebol que você vai ver o lugar que o Vasco foi posto ou tentaram pôr o Vasco. Então, não foi o Eurico que criou isso. O Eurico teve muita força no Vasco exatamente pelo fato de que ele acabou com um período, que os mais novos não sabem, de 25 anos que o Vasco tinha, que era de um protagonismo menor. O Vasco, de 1960 a 1985, o Vasco ganhou o título carioca de 1970, o Campeonato Brasileiro de 74, Carioca de 77, o Brasileiro de 82. O Rio-São Paulo empatado, de 66. Os outros clubes do Rio todos ganhavam mais que o Vasco. O Vasco, na Zona Sul, praticamente não tinha torcida. O Vasco tinha um problema muito sério com relação à dupla Fla-Flu, porque de 1969 a 85, só 3 anos a dupla Fla-Flu não foi campeã. O Flamengo viveu um período entre 80 e 83 ganhando o que ganhou, e o Fluminense foi campeão brasileiro em 84, como já havia sido em 70. E o Botafogo teve uma década de 60 sensacional. Então, na verdade, o que aconteceu ali é que o torcedor do Vasco já sabia que esse lugar era um lugar que estava bom o Vasco estar para muitos. O Vasco está aqui, ele chega. Ele não ganha, mas ele chega, ele fica perto. E aí ele entrou para modificar essa lógica. Não, o Vasco vai enfrentar de igual para igual o Flamengo. Então, como é que o Vasco vai enfrentar de igual para igual o Flamengo? Tá maluco? O Flamengo acabou de ser campeão. Não, vou enfrentar de igual para igual. E a verdade é a seguinte, é que ele enfrentou o Flamengo ao longo da vida dele toda, e são 45 vitórias do Vasco, 41 do Flamengo, sendo que eles correram de campo 2 vezes. Essa que é a realidade. Então, isso, se você for pegar no histórico do Vasco, é uma coisa muito difícil de você conseguir, mas você consegue se você tiver a percepção do tamanho do Vasco e do que o Vasco tem que enfrentar. Quando você entende que o tamanho do Vasco ele é um tamanho que, do jeito que está, tá bom, ou que os teus adversários não devem ser olhados, você deve se sujeitar à situação, como, por exemplo, quando você tem um faturamento do Flamengo de 1 bilhão por ano e você vende o clube por 700 milhões, quando você faz esse tipo de raciocínio, você, de fato, você coloca o Vasco no lugar que eles querem. No lugar que eles quiseram a vida inteira do Vasco. E o livro fala um pouco sobre isso. O lugar onde queriam que o Vasco ficasse. E quem não se subordinou a isso foi quem foi perseguido. E não foi perseguido pela torcida do Vasco, foi uma consequência de tanta perseguição que sofreu fora do Vasco. E aí chegou no ponto que chegou, e como eu digo, como a história é mal contada, a torcida do Vasco não tem a devida dimensão. Ela entende que houve um momento muito bom até 2000 e depois não houve o momento depois foi muito ruim e que a culpa é dele e está tudo certo. Existe uma série de coisas que precisam ser analisadas nesse contexto que o livro analisa. Por isso, quando você falou, o Rodrigo Capello fez uma entrevista e falou um monte de bobagens, porque ele falou baseado numa lógica de alguém que acompanhava o Vasco de longe, e eu sou de uma lógica de alguém que estava acompanhando o Vasco muito perto e sabendo de detalhes daquilo que estava acontecendo. Então, existe, no caso do Vasco, uma coisa que precisa ser entendida pelo torcedor do Vasco. O Vasco é o maior clube do Brasil e, tranquilamente, o maior clube do Rio de Janeiro. Eu digo com a maior tranquilidade. Não é só pela torcida que tem, é pela história que o Vasco tem. Só que o Vasco tem que se posicionar nesse lugar. Se ele se posicionar no lugar de que se o Flamengo está na frente, está tudo bem, amigo, ele não vai chegar. Ele tem que se posicionar. Ué, mas eu não estou vendo solução. Vai arrumar a solução. Foi assim que nós fizemos. Como é que o Vasco conseguiu, numa lógica em que o Flamengo foi campeão em 80, 82, 83, o Vasco consegue, de repente, o Fluminense tricampeão em 83, 84, 85, chega alguém em 86, com o time do Vasco, que tinha basicamente o Roberto Dinamite, o Romário começando, vários jogadores começando, o Flamengo e o Fluminense que abriram o Campeonato Carioca com o Fla-Flu, 2 grandes times. Como é que o Vasco entra nessa lógica e atropela tudo? Porque ele, Vasco, se posiciona. O Vasco só consegue fazer com que as coisas andem se ele se posicionar como o Vasco. Só que há uma grande dificuldade de o Vasco se posicionar dessa maneira quando as pessoas não querem enfrentar. Porque quando você se posiciona, você se desgasta. E você se desgasta perante a imprensa, você se desgasta perante as mídias sociais, porque você está brigando por alguma coisa que, em tese, não é o teu lugar. O teu lugar é ali atrás, não é enfrentando.
E aí o que acontece? É a lógica desse século. Esse século o Vasco teve, no período do Eurico Miranda, que é dito que é um período que não foi tão bom de títulos, etc., o Vasco joga com o Flamengo em 19 vitórias e 16 derrotas. No período sem o Eurico Miranda, o Vasco tem 4 vitórias e 19 derrotas. Sendo que no Campeonato Brasileiro, no período do Eurico Miranda, o Vasco teve 9 vitórias e 5 derrotas contra o Flamengo. E no período fora do Eurico Miranda, o Vasco não ganhou nenhuma vez do Flamengo nesse século. 0 vitórias e 7 derrotas. Isso se dá por quê? Porque ou você enfrenta ou você não enfrenta. Ou você se posiciona ou você não posiciona. Mas vai se desgastar, porque o status quo operante é Flamengo, não é Vasco.